pensa numa coisa que eu gosto de fazer. Eu sou a Beth Ripoli, pianista, palestrante, professor de piano e violão, tenho o programa Sintonia há quase 11 anos, gosto de tudo que eu faço, mas estar aqui, na sua frente, você me olhando e eu podendo trazer um assunto que você vai achar o máximo, é um dos grandes prazeres da minha vida. Eu diria assim que eu gosto de tudo quanto é assunto, né? Eu não discuto política, nem futebol, nem religião. Porém, cursos eu faço todos. Livros eu leio sobre tudo. E ciências herméticas é o tipo do assunto que me consome, me encanta, eu usufruo. Você deve estar perguntando assim, ciências herméticas, o que é isso? São as ciências que englobam o tarô, a numerologia, a astrologia, essas coisas assim que as pessoas falam, ai, quanta bobagem. Não. Os astros são uma realidade, não são? O dia do seu nascimento vai determinar o seu signo. Eu estou meio engasgada aqui porque eu cantei muito esse fim de semana. Então, hoje, eu trouxe para falar aqui uma pessoa que eu tive o prazer de saber, que foi amiga do meu filho há décadas, posso dizer décadas. E isso já me dá uma simpatia, uma empatia por ela enorme, porque sabe como é, né? Fala de filho, a gente já baba, né? Eu trago para vocês a Rosana Ciríaco, que é astróloga kármica, que deixou o mundo corporativo para poder se dedicar a ajudar as pessoas. Isso é inebriante. Fala oi aqui para os nossos internautas. Olá, pessoal, tudo bem? Pode falar mais alto, porque senão ninguém vai te escutar, não tem problema nenhum, viu? Olá, pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho mais alto. Isso. Ó, aqui nós somos dois polos, né? É. Eu falante e ela toda quietinha, achei o máximo, porque o contraponto, eu preciso disso, eu preciso conviver. Mas já convidei ela para ser minha amiga, tá? Não É isso aí, já somos. Já somos, já estava escrito, né? Já estava escrito. É disso que ela vem Ares e falar. Libra, nós já somos opostas complementares. Como diz na minha terra Piracicaba, orna. Orna muito. Orna, não é orna, não é orna. Orna. Então, o que é a astrologia kármica? Eu queria que vocês prestassem bem atenção. O que seria, Rosana, a astrologia kármica? Porque a astrologia, normalmente, a gente escuta só isso. Sim. E kármica? Eu vou explicar um pouquinho melhor. É impossível falar sobre astrologia kármica sem voltar um pouquinho no tempo e saber e lembrar que a astrologia é um saber milenar que começou muito antes de Cristo, né? Durante muito tempo, quem tinha acesso ao mapa eram só os reis, os papas, os imperadores. Só os nobres tinham acesso ao mapa, que poderia ajudar na longevidade, nas invasões, previsões de guerras. Tudo isso sempre tinha um astrólogo envolvido. E aí, a gente voltando um pouquinho, a astrologia começou há 4.000 anos atrás. Outro dia, né? Antes de Cristo. E através desse uso da astrologia, foram se criando várias linhas, né? Nós recebemos muita influência da cultura grega e da cultura árabe. Os árabes, em especial, criaram várias técnicas que nós usamos até hoje. Então, existe a linha da astrologia tradicional, moderna, védica, indiana. Existem muitas linhas interessantes. Na astrologia kármica, nós fazemos o seguinte, nós não excluímos nada, nós incluímos pontos kármicos. Então, através do mapa, claro, nós somos nessa linha reencarnacionistas, nós percebemos quais são aqueles pontos na sua vida que você programou para resolver. Então, são os pontos kármicos, a gente inclui eles no seu mapa. E através disso, você chega num ponto que pode ajudar a pessoa a ter mais paz e equilíbrio na vida? Com certeza, até para a pessoa saber que todo mundo tem karma. Nós estamos aqui resolvendo karmas. Não existe um ser que chegue aqui para esse plano sem karma. Não tem. E o seu mapa, ele foi desenhado por você e pelos seus mentores espirituais antes de você nascer. Então, você mesmo que você fale, eu tenho um karma que é difícil para mim. Mesmo que você diga isso, foi você que escolheu, tá? Então, no teu inconsciente, você tem toda aquela programação reencarnatória. E eu gosto de trazer também que karma não é castigo, como as pessoas pesam esse nome. Você sabe que era exatamente o que eu ia te perguntar em seguida? Todo mundo pensa em karma? Como assim karma? Isso é meu karma. Meu cabelo é meu karma, meu chefe é meu karma.
tudo é meu karma. E na realidade não é Não só coisa ruim, né? Não, a gente tem karma bom e karma difícil. E o karma, na verdade, ele é uma oportunidade. Ele é aquela oportunidade para você resolver aquela pendência, para você estudar um pouco melhor aquele assunto que você está trazendo de vidas passadas. Então, resolver um karma é evoluir, é crescer, Nossa, ampliar isso a mesmo, sua evoluir. consciência. E nós, espíritos aprendizes em evolução, funcionamos no tranco. Então, o karma, ele vai lá e te empurra, te joga. E aí Desafia, te né? desafia. E aí você consegue resolver e você consegue evoluir através dele. Então, E pode acontecer, desculpa te interromper, porque eu sou claro, curiosa. Pode acontecer de eu vir para cá com karma, não solucionar e ter que resgatar numa próxima vida, ou não resolveu, fica por isso mesmo? não, resolve. Se não resolver agora, resolve depois. Resolve, Resolve sempre resolve sempre em algum resolve. momento. Em algum momento vai resolver. A gente sempre evolui um pouco, Beth. A gente não regride o karma, tá? Tá. A gente não regride, a gente sempre evolui, sempre tem aquela. Porque teve uma disposição do espírito de vir aqui fazer aquilo. Aham. Então, mesmo que ele chegue aqui e encontre muitas limitações para resolver, alguma evolução terá. Uhum. E é comum que a gente resolva, viu? Muitos karmas. Claro, às vezes você precisa voltar várias vidas quando é alguma coisa mais delicada para você. Mas a gente sempre resolve na medida do possível. Acontece, né? Quando você conhece uma pessoa, de repente, como foi o nosso caso, é totalmente empático. Você concorda? Com certeza. O nosso encontro, não é porque você conhece o Juliano, mas Não. porque bateu, né? Exatamente, Bateu. exatamente. Não, porque não existe só alma gêmea de homem e mulher, ou Não. casais apaixonados. Existe alma gêmea de afinidade de alma. Com certeza, mesmo, né? com certeza. Então, quando é assim, é possível que a gente tenha já estado juntas em outra época, em outro plano? É super possível, Beth. Porque eu já senti. Porque nós nascemos várias vezes nos mesmos grupos. Às vezes você é mãe, pai, filho, filha, irmão, irmã. A gente vai trocando os papéis, amigo. E aí você volta num meio que já lhe é familiar. Entendeu? Uhum. Você vai encontrando de acordo com as conexões que você precisa naquela fase da sua vida. Sabe, de repente você teve um chefe super difícil lá no começo da sua carreira. Meu Deus, como foi difícil, como eu sofri. Aquele chefe, ele precisava estar naquele lugar, naquele momento, para que você despertasse em você coisas que se não tivesse aquele chefe, você não teria despertado. Entendi. Então é super possível e é comum. Ai, meu Deus. E sabe uma coisa que eu não sei se é real, por isso que eu tô com uma astróloga aqui para ela falar sim ou não. Quando caiu um avião da TAM, eu era pianista da TAM e meu ex-marido era o assessor de comunicação. Eu ouvi de alguém assim, essas tantas pessoas que estiveram no acidente, elas vão se reencontrar em outro plano karmicamente. Porque todas foram embora no mesmo instante, não se conheciam, a maior parte delas, né? É um fato isso? É karma coletivo. Karma, Né? É um era essa palavra. É um karma não é coletivo. O universo, ele tem uma engenharia tão perfeita que ele consegue fazer, né, o encontro daquelas pessoas naquele avião, porque elas precisavam passar por aquele aprendizado, né? Vão se encontrar lá no plano espiritual, vão se tratar, cada um ressignificando aquilo que precisa, né? Não necessariamente o karma é igual, mas eles precisam passar por aquela experiência da mesma forma. Então, eles são reunidos para passarem por essa experiência. Não está aqui, mas eu gosto sempre de perguntar assim, existe o karma, que pode ser bom ou apenas desafiador, e o dharma, que é com H, né? O Dharma. Às vezes eu falo de dharma, a pessoa fala assim, o que é isso? O que é isso? São créditos. E no seu mapa, eu consigo ver, no mapa você tem as casas, os signos, os aspectos, né? Os planetas, que na verdade na astrologia quem manda são os planetas, tá? O signo, ele é a maneira como aquele planeta se manifesta. Tá. Então, a gente tem Júpiter no mapa. Júpiter é o grande benéfico, é um planeta maravilhoso. Onde ele está, ele vai levar sorte, ele vai levar oportunidade, ele vai levar bênção. Então, é o seu Dharma, é ali que você... Vamos supor, uma pessoa que tem Júpiter na casa 2, que é uma casa de dinheiro, uma casa de recebimento. Ela, com certeza, foi uma pessoa generosa na vida passada. Aí ela volta com Júpiter na casa 2 e ela vai ganhar dinheiro e ela vai ter oportunidades na vida. Então, a casa onde você tem o seu Júpiter no mapa é onde você tem crédito.
Gente, saindo daqui, eu já vou marcar minha consulta com ela, tá? Porque agora eu fiquei... Tem a casa do relacionamento. Qual que é a casa do relacionamento? A 7. E lá conta, assim, eu já tive 2 maridos, não quero mais nenhum. Sim, Mas provavelmente. fala para que vieram os maridos? Sim, inclusive, existe até uma técnica que eu uso de graus que é possível verificar o tempo que aquele karma vai durar. Por exemplo, se você tem um planeta no grau 20, na sua casa 7, dependendo do aspecto que ele recebe, o seu karma com aquela pessoa vai durar 20 anos. E após o karma ser cumprido, é importante também ressaltar, não é necessário que tenha uma separação. Às vezes o casal até melhora a relação quando termina o karma. Que bacana. Ou não, ou separa. Já pagamos a nossa conta, já quitamos o nosso carnê, tchau. Entendi. E isso também acontece entre pai e filho, Sim. ou mãe e filha. Também existe esse tipo de karma? Existe. Porque a gente fica sabendo de tantas famílias em que há antagonismo, relacionamento truncado. Eu não uso a palavra difícil, eu falo assim que é desafiador. Desafiador, é verdade. Porque quando você tem um problema, fala sério, para resolver esse problema custa. Quando você tem um desafio, você vai com mais garra, não é? Exatamente. Então, isso está presente em tudo, né? Em todos os planos. Sim, porque ninguém aqui nasceu de proveta, né? Não, Todo mundo não. nasceu com os astros ali como tinha que ser, né? Como tinha que ser. Você tocou num assunto interessante que, assim, no caso de karma de família, a gente olha a casa 4, tá? Como está aquela casa 4. Então, qual foi o meio que você programou para chegar? Né? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus avós. Casa 4 é uma casa profunda, uma casa de antepassados. Inclusive, eventualmente eu uso com uma consteladora familiar, eu ajudo ela a mostrar para ela onde está aquele karma familiar, né? Porque é muito comum o karma familiar, que vem de gerações e gerações. Aí a pessoa programa aquela reencarnação, agora eu vou resolver aquele karma familiar. E às vezes é mais com a mãe, às vezes é mais com o pai, e a gente consegue ver isso no mapa. Que eu queria saber de você, assim, quando a pessoa faz um mapa kármico e ela toma consciência do karma que ela veio para resolver, é feito alguma coisa para dissolver isso ou a pessoa só toma consciência e fica por isso mesmo? Beth, a maior solução é encontrada quando você tem consciência. Quando você entende, quando você entendeu que é aquilo que você tem que trabalhar, que é aquele pontinho ali que você vai se aplicar, que você vai se dedicar, você começa a dissolver esse karma. Tá? Então, porque está ali por algum motivo. Né? Uma coisa que eu tenho visto, esse ano está um ano muito intenso, né? Tem muitas empresas, demissões, tem acontecido bastante e vai ter muita mudança ainda esse ano. Ser demitido, perder o chefe é difícil, o chefe implicou comigo. Chefe tóxico. Chefe, tem muito. Nossa! Nós vamos olhar a casa 10, a casa da carreira. Como é que está essa casa 10? Né? Que aspectos essa casa está recebendo? Às vezes, no mapa natal, que é o mapa da vida, e outras vezes a gente usa outras técnicas. Tem muitas técnicas. Eu olho os trânsitos. Tem um planeta passando naquela casa 10, um planeta difícil ou um planeta fácil? Então, a gente vai analisar aquele momento e a pessoa está sendo demitida, mudando de trabalho ou sendo promovida devido àquele trânsito que ela está vivendo, que faz parte. E aí aceita que dói menos. Aceita que dói menos, não é? Que interessante. É isso mesmo. Aqui tem uma coisa seguinte, ó. Quais informações são necessárias? Eu já estou legislando em causa própria. Quais as informações que você precisa para elaborar o mapa de alguém? Eu preciso do dia, mês, ano, horário e local. O horário é muito importante, que ele seja bem exato. É o que está na certidão. É o que está na certidão. Às vezes a pessoa tem um pouco de dúvida. Eventualmente, minha mãe falou que era tal horário, mas tem tal horário na certidão. Como que eu faço? Tem uma técnica que a gente faz que chama retificação horária. A gente faz todo um estudo passado para retificar e verificar se aquele horário está correto. Não é qualquer um que faz isso, não, hein? Não. É uma característica do seu atendimento. Sim, mas tem bons astrólogos que fazem, tem bons astrólogos interessante, que fazem. Nunca tinha ouvido falar isso. Retificação horária. Que aí a gente vai saber exatamente. Até porque, se a gente for aprofundar mais, nós temos estrelas fixas. E as estrelas, elas estão muito ligadas aos graus. Então, é muito bom saber o horário exato para saber se você tem ligação com alguma estrela maléfica ou benéfica na sua vida. Falando em estrela, Sirius é uma estrela ou é o quê? É uma estrela.
Porque eu já fui em várias pessoas, assim, de fazer regressão. Porque É uma estrela gente, também. eu sou ligada nesse negócio. E 3 pessoas esotéricas falaram para mim que eu sou da Da estrela constelação de Sírios. constelação de Sírios. É possível, é possível. Nós sabemos que aqui no planeta Terra, nós recebemos espíritos de outras esferas, de outras galáxias. E isso vem ao encontro de alguma sensação que eu tenho, que nem sempre eu me sinto colocada aqui nesse plano, porque eu gosto de comprometimento, eu gosto de valor, uma série de coisas. E quando eu não encontro eco, isso eu falo assim, acho que eu não sou desse planeta. E isso é normal. É normal. Não estou criticando, estou querendo só expor um sentimento que eu tenho. Porque na verdade o universo é tão imenso, né? Se a gente for pensar só na nossa galáxia aqui, a gente está pensando muito pequeno, né? É uma coisa incrível pensar que nós somos, não é grão de areia, é muito menos do que um grão de areia. É um átomo, né? É um átomo, né? Isso aí. Bom, você falou já que existem várias linhas de astrologia. O que fez você pender para a astrologia kármica? Pois é, porque você começa sempre estudando a tradicional. Você começa estudando o básico, vamos dizer assim. Né? Mas você estuda aquela que veio de Hermes? Sim. Você estuda Hermética, né? Hermética. Você estuda a básica, né? E aí você pode ir se especializando, porque você vai entendendo em que linha de astrologia eu tenho mais afinidade. Como eu sempre gostei da espiritualidade, eu sempre gostei do budismo, do kardecismo, de vida após a morte, eu tenho minha lua na casa 8, então eu tenho assim um lado bruxa muito profundo. Só pode. E aí, essa coisa de várias vidas sempre foi um assunto que me atraiu. Não existe muita literatura de astrologia kármica, mas existe sim, tá? É uma linha que poucas pessoas se aprofundam. Eu fiz cursos com algumas pessoas chaves nessa linha. Tá. Então, eu tenho muita facilidade para esta linha, porque também vai muito de você, né? O astrólogo, ele tem a facilidade, por exemplo, de ser mais profissional para a área da saúde, tem astrologia médica, tem astrologia empresarial. Eu gosto da kármica, porque eu tenho uma facilidade maior para identificar no mapa. E claro, né, Rosana, que você tem uma sensibilidade diferenciada da maioria das pessoas, porque para poder interpretar, vai que começa a interpretar erroneamente, isso pode ser danoso, né? Muito. É de muita responsabilidade né? você fazer um mapa kármico, né? Porque você vai trazer ali informações e nós, astrólogos responsáveis, nós sabemos quando podemos trazer aquele assunto naquele momento ou não. Às vezes... Você se cala conforme o que você vê? Eventualmente, se eu sinto que a pessoa não está preparada, eu espero uma próxima consulta. Nós vamos marcar uma outra consulta para que eu vá trazendo para ela a consciência daquilo que está pegando no mapa dela. Porque às vezes pode ter uma morte numa das casas, mas não é necessariamente daquela pessoa que está com você. Pode ser alguém da família. Exatamente. E pelo que você está falando aqui, nós temos uma percepção. Para mim, a morte não é o fim. Ótimo, é isso mesmo, e não é mesmo? Eu estudei a doutrina espírita e muito antes eu já acreditava na reencarnação. Porque, vocês que estão aqui escutando, eu não vou perder amizade com ninguém precisa acreditar no que eu estou falando. É isso mesmo. Porém, pensa bem, você vem para esse mundo uma única vez para nascer, ter uma infância boa ou não, nascer no Brasil ou nascer na Síria, lá no Hamas. Que benefício, o que você tem a mais do que os outros para ter o privilégio de ter nascido no Brasil? Porque eu não admito que fale mal do meu país, né? Não mesmo. Eu amo o meu país, porque apesar dos pesares, nós somos um país tropical, abençoado por Deus. E né? por natureza. Então, se a gente tem uma vida só, Rosana, é só isso. Não faz sentido. Não faz sentido. Não. Inclusive, nós já nascemos várias vidas. Nós já fomos homens, já fomos mulheres, já fomos ricos, fomos pobres. Já vivemos muito, vivemos pouco. Cada uma dessas encarnações foram etapas de aprendizado para a nossa evolução. Então, nós estamos ali de vidas em vidas, nós vamos programando a reencarnação e vamos aprendendo. E é interessante a gente também ter humildade para saber que nós somos aprendizes. Nós estamos aqui
Aprendendo, Uhum. né? Então, nós vamos Ninguém voltar. nasce pronto. Nós vamos voltar, nós vamos aprender, nós vamos evoluir, né? Impossível, eventualmente a pessoa acha, eu não tenho karma, essa é a minha última encarnação. Não existe, não Não existe. existe. A gente tem aqui na Terra, teve alguns espíritos muito puros, muito evoluídos, mas isso é muito raro. Tá. Né? Isso é muito raro. Todo mundo que está aqui está na mesma dimensão, está na mesma energia, na mesma vibração. Alguns muito mais à frente que outros, mas ninguém aqui está sem karma. Todo mundo tem karma. Por exemplo, eu estudo antroposofia, que é uma ciência espiritual, que Sim. tem na medicina, na agricultura. Sim. E eu li a obra do Rudolf Steiner, a biografia dele. Rudolf Steiner foi quem fundou a medicina, a antroposofia. E segundo consta, não sou eu que estou dizendo, ele foi a reencarnação de São Tomás de Aquino. Eu já li sobre isso. Olha que lindo, mas ele veio pronto, né? Ele interpretou a Bíblia de uma maneira assim surreal. Então, não adianta. Eu não entro nesse tipo de discussão. Eu creio sim que eu estou aqui passando para evoluir. E o que eu fizer, eu tenho créditos ou débitos com o universo. É justo. O karma não é mau e nem é bom. Ele é justo. É o que eu digo. Se você plantou flores, você vai colher flores. Se você plantou pimenta, você vai colher pimenta. Não é Ninguém castigo. planta abacaxi da maracujá. Né? Não é castigo, né? Não é? Tudo um equilíbrio. A vida é equilibrada. Ok. E como é que se forma um bom astrólogo? Eu quero ser astróloga, pode? Pode. Pode? Pode. Tem que ser muito curioso, tem que gostar muito do tema. Estudar muito. Tem que estudar muito, ler muito, muito, muito. E o astrólogo, ele tem uma coisa que a gente diz assim, ele nunca está pronto. Ele está em constante evolução, aprendendo literaturas, pesquisando coisas do passado. Ele é um curioso, né? Ele acredita que é assim no céu como na terra, e não na terra como no céu. E isso é um fato, né? fato. Aquilo que está em cima está embaixo. Está embaixo. Essa frase eu ouço, eu acho lindo isso, e é verdade, né? Tem tanta coisa interessante, né? Nos escritos antigos, inclusive diz que é o seguinte, como tem os astrólogos e os consulentes. O que é consulente? Consulente é quem faz a consulta. Gente, olha, eu estou aprendendo. Consulente, tá? É a pessoa, porque tem o paciente do médico, o cliente da empresa e o consulente da astrologia. Aprendeu aí, Juliana? Nos escritos antigos já tem informações de que no meu mapa astral, já está determinado quem será o meu consulente. Então, eu só vou atender aquelas pessoas que estão designadas para mim. Você não vai num astrólogo que não é para você. É mesmo? E eu não vou receber um consulente que não é para mim. Está tudo emaranhado, está tudo entrelaçado, né? É tudo perfeito. Então, quando a pessoa chega até mim, eu agradeço e falo muito obrigada por chegar, porque a pessoa tinha que chegar até mim. Eu tinha coisas para dizer para ela e ela para ouvir. Olha que informação linda. E sabe o que eu percebi? Eu fiquei tão empolgada aqui com a Rosana Cirilo que eu não falei nada dela. Posso falar agora? Por favor. Então, a Rosana, ela se baseia em ajudar as pessoas, como vocês estão percebendo, né? E faz entrar em contato com a sua alma. E também no universo do autoconhecimento. Para quê? Para entendermos o nosso propósito de vida. Você não veio aqui só de passagem, bonitinho, comprar bolsa, ter filho, não ter, separar, ir para balada. Não, a gente veio aqui para algo maior. Um parênteses. Propósito não está aqui fora. Está aqui dentro. Exatamente. E você chega no seu propósito à medida que você adquire conhecimento, transforma em sabedoria, aplica inteligência emocional e compartilha. É o que nós duas estamos fazendo aqui, não é? Ai, que lindo. Tá. Muito bem. A formação dela é acadêmica, tanto é que ela trabalhou com meu filho no CCF. No mercado financeiro. No mercado financeiro, gente. E formada está formando em psicanálise, né? Astróloga profissional há mais de 20 anos, quer dizer, tem estrada, hein? Tenho. Já atendeu mais de 5.000 pessoas, já fez mais de 5.000 mapas. E ela não atende só aqui, não. Onde você mora ali na Vila Nova, Moema, Itaim. Ela atende no mundo inteiro. Eu achei o máximo isso. E ela tem um mantra. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Uma frase de como que fala isso? Carl Jung, do Jung. Do Jung. Do Jung. Quer dizer, a pessoa que tem isso como frase da vida só pode ser quente, né? Só pode ser boa. Nossa, o tempo passa tão correndo que já a gente tem que ir embora. É o seguinte,
Por que que eu sou de determinado signo? Eu sou a Beth Ariana, que nasci 2 de abril, quase dia 1º, à 1h30 da Legal. manhã. Por que que... Então, Beth, foi legal essa pergunta, porque a gente gosta muito do nosso sol, né? Eu já falei aqui, eu sou libriana, você é ariana, todo mundo gosta do sol. Por que que a gente, o sol realmente no mapa, ele é muito importante, porque ele é aquilo que você é genuinamente. Ele que vai determinar o signo... Como é que é? Não, o O sol, Sol? ele é a tua energia maior, a tua alma, é aquilo que você é, você não precisa fazer esforço para ser, é a tua pureza. Por que que você é ariana? Porque quando você estava lá fazendo a sua programação reencarnatória, junto com seus mentores espirituais, você escolheu, na próxima encarnação eu quero ser ariana. Por isso que todo mundo gosta do seu sol. Não fale mal dos gêmeos, não fale mal do escorpião, todo Nada. mundo vai falar, eu amo, é o melhor. O Canceriano, é canceriano, o romântico, canceriano vai né? falar, o câncer é o melhor, porque aquilo é a alma Ele é o dele. melhor? Não, eles sempre dizem, né? Ele, não, Cada um eu diz que o seu conheci é o um melhor. canceriano, eu tô encantada, meu. É, cada um diz que o seu é melhor, entendeu? É. Porque é aquilo que ele é, que ele Aham. acredita. Então, nosso sol fomos nós que escolhemos. Tá. Fiquei feliz que eu escolhi Áries, porque em outro signo não ia dar toda essa energia. Tá. E a função do ascendente? O ascendente, ele é a sua embalagem. Eu falo que o ascendente é a cobertura do bolo. Sabe quando você vai comprar um bolo, que você tem lá de morango, de coco, de chocolate, aquela decoração toda? Então, quando você olha a pessoa no primeiro momento, o que você vê é o ascendente dela, é a capa dela. E é a maneira como você vai colocar aquele mapa para interagir com o mundo. Por exemplo, você tem ascendente aquário. Então, sua maneira de olhar para o mundo é uma maneira aquariana. E o mundo te vê como uma aquariana. Então, Aham. esse é o teu ascendente, a sua capa. E o signo tem o mesmo peso do ascendente? Sim, a pontuação de Sol, ascendente e Lua é a mesma. A nossa Tá. Lua fala do nosso emocional, a nossa Lua fala da nossa mãe, nossa Lua fala das memórias que a gente traz das vidas passadas. A Lua também é muito importante. Ah, eu quero saber tudo isso aí. Vamos saber. Eu percebo que conheço arianas, que deve ter outro ascendente, que são completamente diferentes do meu Sim. perfil. Sim, porque Que é uma é- composição, né? É por conta do ascendente? Ascendente, Lua, O planetas em planeta casas, aham. aspectos. Por isso que cada mapa é individual. Tem taurino que é super, assim, rigoroso, É. teimoso, e tem taurino que é complacente. Normalmente eles têm uma tendência a serem mais dóceis, porque eles são regidos por Vênus. E Vênus é um planeta de beleza, de amorosidade, de calma e tranquilidade. Mas você, pegando o mapa, por exemplo, se eu pego um mapa de um taurino que tem um Marte na casa 1, no ascendente, ele vai ser bravo. Qualquer pessoa que tiver um Marte ali, o Marte já é o guerreiro, né? É o seu regente, é o regente de Áries. O Marte, ele vai para frente, ele vai para cima, ele tem coragem, ele é ousado. Qualquer pessoa que tem Marte no ascendente é uma pessoa mais arrojada. Tem que ver todo o mapa. Ah, tá, ó, gente, eu vou voltar aqui só para contar do meu mapa. Bom, quais serão os signos mais mexidos e transformados em 2025? Esse ano é um ano muito diferente, Beth, porque esse ano nós teremos, os planetas estão trocando de signo, tá? Então, a gente vai ter a entrada de Saturno em Áries. Os arianos vão ficar com Saturno por 2 anos e meio. Saturno é um planeta que ele tem uma fama de ser o Chaturno, mas na verdade ele não. Chaturno? Ele é o Essa eu Chaturno. nunca tinha ouvido falar. Ele é um planeta de estabilidade, ele é um planeta de realização, de concretizar, de aterrissar. Então, os arianos, eles entrarão numa energia mais centrada, mais estabilizada, mais séria, mais concreta. Eles vão Puxa, boa construir. notícia. Netuno também vai entrar em Áries. Então, Áries, como ele é o primeiro signo do zodíaco, ele sempre tem lançamentos, ele sempre tem coisas novas, ele é o... E ele entra agora, dia 25 de março? Não, Netuno entra O Áries. O Netuno entra em Áries em março, isso acho que é em março, abril, Março, abril. Ele vai trazer novas modalidades de arte, porque Netuno é arte também, arte, espiritualidade. Também a gente precisa tomar cuidado, porque Netuno fala de água, de chuvas, e Áries é agressivo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com questões climáticas, que é uma coisa que a gente já está vendo de Plutão ter entrado em Aquário. Plutão entrou em Aquário, e o Plutão em Aquário, ele já está trazendo uma consciência maior de como cuidar do planeta. Ele quer transformar, ele é transformador, Plutão.
Então, os arianos vão se sentir impactados. Os cancerianos, Júpiter vai entrar em câncer no meio do ano. Júpiter entrando em câncer, a gente vai ter um ano, aumento de família, união de família, aumento de nascimento de crianças, as pessoas vão ficar mais apegadas, né? Porque câncer tem a coisa do apego, da proteção, do filho, da mãe, da avó. Reconciliações familiares poderão acontecer. Então, a gente vai ter uma janela de julho a julho, de Júpiter em câncer, que a gente vai ter uma nova fase de união de família. E as pessoas também estarão mais querendo casar, querendo ter filhos. Vai ter um bom de casamento, hein? Bom, eu não quero casar nem ter filho, né? Porém, eu tô achando o máximo essa previsão que você tá dando com relação... Porque o Áries é o primeiro, né? E não tem signo melhor ou pior. Não tem. Todos são signos. Todos são filhos de Deus. Todos são. Não tem o melhor ou o pior. Todos têm o seu, como eu gosto de trazer, o lado luz e o lado sombrio. Mas tudo na vida, né? Depende. Você pode pegar, por exemplo, um canceriano super amoroso, super família, ou você pode pegar um vitimista, mais manipulador, né? Mais dramático. Tudo depende do mapa, da energia, da vibração. Então, não tem o melhor ou o pior. Existe aquele que tem que ser. Ai, mas olha, eu achei uma delícia conversar com você. Tá saindo aqui, se você quiser falar de novo o seu contato, Tá. para quem tiver interesse, porque com certeza vão começar a me procurar, falar, Beth, eu quero ir lá na Rosana fazer meu mapa. Fala aqui pro internauta. Vou falar o meu celular, então. Pode falar. Que é o meu WhatsApp, é 11 999 00 9267. O meu Instagram, onde eu publico, faço vídeos, é @rosanasiriaco. Com 2 Cs, né? Com 2 Cs no final. Com 2 Cs. E agora, olhando para aquela câmera lá, você vai deixar uma mensagem de luz, porque você é luz pura, né, mulher? Meu Deus. A minha mensagem é que busquem sempre o equilíbrio, busquem sempre a serenidade. A gente está com Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrada esse comecinho de ano. Este ano começou tenso, esse ano começou mais pesado. Março, em especial, é um mês mais tenso. A partir de abril melhora. Então, nós tivemos 2 eclipses esse mês. A minha palavra é: busque serenidade, pense com calma, se retire de conflitos, que você vai ter um ano mais feliz. Amém. E eu diria o seguinte, que vem ao encontro do que a Rosana acaba de falar: quanto mais consciência nós tivermos de nós mesmos, mais possibilidade de compreender tudo isso que está por aí. Porque se você não se conhece, se você não entra no seu contato, em contato com você mesmo, como é que você vai poder ter uma percepção sadia do seu entorno? Então, a minha mensagem de hoje é essa. E eu fico muito feliz que você está me acompanhando. O Betcast está crescendo. Tenho Sintonia também. E se você gostou desse nosso papo aqui, a Rosana e a Beth, compartilha. Quantas pessoas podem se beneficiar, podem gostar? Eu vejo a cara aqui do meu produtor, que está aqui, o Julian. Ele faz toda hora assim, gente. Por quê? Veste, não veste, Rosana? Com certeza. Cada palavra, cada mensagem, e como é tudo do bem, para o bem, a nossa vibração, a nossa energia aqui. Queria até, gente, eu fiz questão de trazer essa flor, que foi um canceriano que me deu. Que lindo. E, cor de Saint-Germain. Sim. Não é lindo? Transmutação. Transmutação. Então, em homenagem, que eu gostei tanto, adoro ganhar flores, eu trouxe aqui para enfeitar a nossa sala. Beijo para vocês. Estamos aqui de volta toda segunda-feira. E muito obrigada pela sua participação. Obrigada, no Betcast. Foi um prazer, tá? Foi uma oportunidade. Libido pela vida. Libido pela vida. Beijo, gente.